na Revolução Francesa. Aí lá vem, antes de chegar na Segunda Guerra Mundial, liberaram o capital, ó. Liberaram. Lá vem o que? A crise de 1929 nos Estados Unidos. Aí assume o Roosevelt e vai, com base nas teorias de um economista chamado Keynes, implantar o New Deal. Aí ele vai dizer o seguinte: o Estado é o welfare state, o Estado de bem-estar social. Ó, só surge em momento de crise. Na hora que o Estado abraça o Estado social, aí o capital começa a ganhar fôlego novamente. Na hora que ele ganha, não existe Estado social. E aí foi o que aconteceu. As crises voltaram depois nas épocas das ditaduras, no final dos anos 60 para 70, e reacendeu aquele espírito de Estado social. A borra dele está na Constituição de 88. Foi uma Constituição que eles estavam com tanto medo de sair do poder. Se vocês escutarem o discurso também, tem no canal, nos favoritos, do Ulisses Guimarães, no dia da promulgação da Constituição, que foi 23 anos, dia 5 de outubro, ele diz assim: olha, é o seguinte, nós fizemos, esta é uma Constituição cidadã, não foi nada não. O Afonso Arinos mandou o projeto da Constituição que eu tenho é bem pequenininho. Nossa Constituição tem 250 artigos e um monte aí de ADCT, fora as 67 emendas até hoje, né? Desses 23 anos. Ele diz: olha, isso aqui ele queria mostrar que era um movimento do povo, porque o movimento de 64, que alguns chamam golpe e outros militares chamavam revolução, ele veio com passeatas nas ruas de São Paulo, eles achavam que era pelo povo. Eles pegaram a Constituição. Diz que a marchinha de gente, tinha até quem viveu o negócio de 88, né? Não tinha todo dia a hora lá na Assembleia Nacional Constituinte. Era uma marchinha de 10 mil pessoas indo por lá. Foram mais de 120 emendas populares, muitas com mais de 1 milhão de assinaturas, que foram acatadas na íntegra. E mais de 61 mil emendas que esse povo ia deixando e os deputados iam pegando emenda na Constituição. Isso para ela nascer. Por isso que ela é prolixa. Ela veio, realmente essa aqui, em grande parte dela, ela veio do povo e para o povo. E nela, se você começar, não precisa saber muito não. Não é nem um texto jurídico, a Constituição é uma carta política. É uma decisão política fundamental. As pessoas tomam aquela decisão e vão me enfrentar a partir daqui. Ela é um balizador, ela é um limitador. E essa Constituição, ela trouxe a estruturação do Estado, mas ela trouxe direitos e garantias fundamentais. E dentro dela, os direitos e garantias sociais. Essa é a grande coisa. Se você pegar e ler só o primeiro artigo, você começa a ler de baixo para cima. Começa no parágrafo primeiro dizendo assim: todo poder emana do povo. Começa por aí. Aí diz: exerce por meio de seus representantes. Mas tem vários instrumentos que fazem, que pretendem a democracia direta. Nós não amadurecemos ainda assim. Quando você sobe, o último inciso ele fala pluralismo de ideias, que é o pluralismo político. Isso aí, o primeiro capítulo, o primeiro artigo diz assim: a República Federativa do Brasil, formada pela União, dissoluta da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios, em Estado democrático, de direito, tem como fundamentos. Aí começa, só que você lê de baixo para cima. O primeiro fundamento é o povo no poder. O segundo é esse povo podendo falar, o pluralismo de ideias. Depois, esse povo que pode falar é o que? Valores sociais do trabalho, da livre iniciativa. Ele escolhe uma coisa para trabalhar. Essa pessoa que escolhe para trabalhar, e vem o inciso terceiro, que é o que? Se sente digna, dignidade da pessoa humana.